Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia, eu quero falar sobre a lei e a graça. Na verdade, a palavra de hoje é uma continuação da palavra de ontem. E o Espírito Santo ontem veio muito forte aqui, muito forte, para nos libertar. Parece que quando o André vem na reunião, uma reunião mais ungida, né? Quando o André chega, parece que a atmosfera aumenta da unção. Está aqui, ó. Você que me assiste pela internet, do norte, do sul, do leste, do oeste do Brasil, na África, na Europa, Estados Unidos, Japão, Ásia, China, Tailândia, de onde você estiver me ouvindo, saiba, Deus tem uma palavra para você essa noite. Talvez para você vai ser dia, não importa. Aqui diz assim, em Romanos capítulo 8, Paulo explodindo no Espírito Santo. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem aqui está em Cristo Jesus? Como você sabe que você está em Cristo Jesus? Hã? Como você sabe que você está em Cristo Jesus? Quando o Espírito Santo pergunta, geralmente ele quer que você use a resposta. Você sabe que está em Cristo Jesus porque Deus colocou você em Cristo Jesus. Porque Jesus é você ao lado do Pai. Então quando alguém te perguntar, como é que você sabe que você está em Cristo? Porque Deus fez. Simples assim. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque o novo tipo de vida, a operação da fé, a simplicidade do Evangelho, a lei do Espírito, não do conhecimento do bem e do mal, mas a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus te livrou, número 1, olha o que a lei faz com você, da lei do pecado e da morte. Primeira coisa que a lei faz é ressaltar suas fraquezas. Já a primeira coisa que a graça faz é te apresentar o Espírito Santo, a sua força. A lei manifesta a sua fraqueza, a graça manifesta a sua força. Mas aqui diz que a lei não é só a lei do pecado, ela é a lei da morte. Quando você vive por esforço próprio, não há liga espiritual no que você está fazendo. Quando você vive por potencial, pela sua influência, pelo seu status, pelo seu conhecimento teológico, quando você vive por obras, isso não tem comunicação espiritual e não há transferência de poder. Por isso que a lei do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. A lei só me leva a um lugar, pecado. E o pecado só me leva a um lugar, a morte. Porque quando você decide praticar a lei, é o momento que você se prepara para cair. Quando você decide que você vai fazer, que você vai conseguir, é quando você desenha o seu fracasso. Porque o justo viverá pela fé. Ou seja,
A lei do Espírito da vida tem que substituir a lei do pecado e da morte. Senão você vai ficar pecando e morrendo, pecando e morrendo, pecando e morrendo, sem parar. Olha que interessante. Porquanto o que fora impossível à lei, Deus fez enviando o seu Filho. A lei te põe no lugar onde o impossível é impossível. Em primeiro lugar, ela revela a sua fraqueza. Em segundo lugar, ela revela o pecado. Em terceiro lugar, ela te leva à morte. O seu desligamento do poder. Você despluga da tomada quando você está na lei. Você se desliga do Espírito. Você cai do seu posicionamento em Cristo e passa a fazer porque sabe, porque pode, porque aprendeu, porque foi treinado. Só que aqui diz que o que fora impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, isso Deus fez enviando o seu próprio Filho. Então, o que fora impossível à lei, quem vive na lei vive no impossível. As coisas não são possíveis para quem vive na lei. Você sempre está lidando com limites. Você sempre está lidando com reservas. Você sempre está lidando com labirintos. Viver em labirintos é para quem vive na lei. Porque você não consegue alcançar a altura da justiça de Deus. Então você é simplesmente incapaz de dar o passo certo. Você vai dar o passo errado. Muitas vezes pensando que está dando o passo certo, muitas vezes sentindo que está dando o passo certo, muitas vezes brigando com os outros, pensando que está dando o passo certo, mas você só está desfrutando do impossível. Porque o que era impossível à lei, Deus fez. Quando o crente legalista, o crente cheio de justiça própria, o crente que tem uma cartilha para seguir e não uma comunhão para se entregar, ele está sempre frustrado. Porque o fato dele caminhar por esforço não gera coisas espirituais. E com o tempo isso fica muito claro. Sabe, quando Ismael nasce, você até se alegra. Quando ele cresce também, você se alegra. E você até pensa que Ismael é Isaac. Mas quando Isaac nasce, automaticamente Ismael fica exposto. O nascimento de Isaac é a exposição de Ismael. É quando vem as frustrações. Porque, num certo nível, você já está orando em língua, você já está exercendo fé, e as coisas já estão fluindo na sua vida, só que você tem situações que você fabricou, pessoas que você levantou, não foi Deus que levantou, cargos que você criou, estratégias, e você literalmente descobre o que é ter uma casa edificada na areia. Ela não suporta a tempestade. Querido, a casa caiu? Caiu. Lei. Vou dizer novamente, a casa caiu? Caiu. Lei. Infelizmente, a maioria de nós precisa passar um longo período no deserto para valorizar, acreditar, confiar e se entregar à graça. Infelizmente. Infelizmente a maioria de nós tem que bater a cara no muro mesmo, muitas vezes, para render-se ao falar íntimo do Espírito. Infelizmente, a gente não entrega o controle tão fácil.
Depois da 25ª queda, você se levanta assim na sua força, tonto de tanto apanhar. Aí você pensa assim: eu preciso entregar essas rédeas, mas eu não consigo. Irmão, preste atenção: ninguém sai da lei por esforço próprio. Andar na lei é por esforço próprio, mas sair dela também não é por esforço próprio. Você vai cair chorando em gemidos de dor, mas se o Espírito Santo não te der o toque da revelação, você vai se levantar e vai continuar na força própria. Por quê? Porque o caminhar na lei produziu em você crenças. Crenças produziram em você consciência. Consciência é o que você tem de realidade. E agora? Como é que você abre mão de uma crença, se para você é realidade? Não que seja realidade, mas você sente que é. Não é realidade, mas você sente que é. E aí você quer ter um procedimento de fé, mas você descobre que nem sair da lei é pela lei. Nem ser liberto da lei é por ela. Quem vive na lei vive por esforço próprio, porque quem sai da lei sai pelo poder do Espírito Santo. Querido, você não foi criado para carregar nada. Você foi criado para falar e ver as coisas acontecerem. Você foi criado para reinar. Através de um relacionamento com Deus, onde sim, a palavra é o padrão. Mas você não se relaciona com a letra, você se relaciona com o espírito da letra. E porque você se relaciona com o espírito da letra, você pode mudar. E o que é mudar? Eu estou com sotaque paulista, agora eu estou com sotaque goiano, eu mudei. Não, querido, isso não é mudar. Mudar a minha maneira de vestir, eu vou tatuar meu braço, eu vou dar uma mudada, eu vou ficar mais, né? Eu vou mudar esse salão aqui, vou fazer um negócio muito doido aqui. Mudei. Não, querido, mudar não é nada externo. Mudar é crescer por dentro. Mudar é crescer por dentro no nível em que você não vê mais como você via. E se você não vê mais como você via, você sente diferente. E aí que nasce a ousadia para dar passos irresponsáveis, escandalosos. Porque o religioso vai se escandalizar com você andando na graça. Porque o religioso tem a letra, mas você tem o espírito. Mas a base do espírito é a letra. E aqui parece que tem um paradoxo, porque o fundamento é a palavra. Deus não fará nada fora da palavra. Deus não vai quebrar a sua palavra para me ajudar. De alguma forma, aqui e ali, eu vou estar diante dos meus acusadores com pedra nas mãos. E eles terão todos os motivos para me apedrejarem. Porque eu não consegui. Eu adulterei. Estou me referindo, não a mim,
a mulher adúltera. Estou fazendo aqui uma analogia. Quem vive por esforço próprio, vive na roda do apedrejamento. Quem vive por esforço próprio, vive na roda da acusação, da condenação. E aí? Jesus não pode levantar e dizer assim para eles: não apedrejem ela. Porque no caso dela eu vou abrir uma exceção. A palavra de Deus não tem exceção. A palavra de Deus, ela é justa, ela é íntegra, ela é perfeita. Ela é o fundamento. Mas por que diante dessa palavra, volta e meia eu me pego pensando que eu preciso ficar enfermo, pensando que isso que aconteceu com meu filho é porque Deus está pesando a mão, pensando que a minha empresa não está bem porque eu fiz isso, isso e isso. Você sempre liga o mal a alguma coisa ruim que você fez. Você esquece que o mal te aguarda todo dia. Por isso, todo dia você tem que matar um leão. Agora o preguiçoso diz assim: ah, não vou lá fora, tem um leão lá fora. Quem é o preguiçoso? É aquele que vive na lei. Ele não aguenta mais. Porque ele já tentou tantas vezes, ele já foi tão dilacerado, massacrado, pisado, humilhado, que ele prefere ficar bem preguiçoso lá dentro do que enfrentar o leão de novo. Tipo assim, o que eu vou fazer lá fora se eu vou apanhar de novo? Então nós estamos aqui com uma equação aparentemente sem respostas. Senhor, pegamos essa mulher em flagrante adultério. E aí? A lei era muito clara, a palavra era muito clara, ela deveria ser apedrejada. E Jesus não poderia levantar e dizer: não apedrejem ela, eu vou abrir uma exceção, eu vou liberar ela. Então, vem João e diz assim: a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram. Fique tranquilo, que quando você se pegar num beco sem saída, a graça e a verdade virá até você. E o Senhor, com a sua unção tão peculiar, dirá aos seus algozes: quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Ele anulou a palavra? Ele disse que o que a mulher estava certo, o que ela tinha feito? Ele assinou embaixo do adultério dela? Mas ele livrou ela? Porque a graça é assim, a graça é um mistério. O problema do legalista é que, como ele entende a lei, ele quer entender a graça, não vai entender nunca. São dois universos completamente distantes, longínquos e diferentes um do outro. Um foi criado para revelar a santidade de Deus, o seu pecado e a sua necessidade de salvação. O outro foi revelado para revelar a graça de Deus, o perdão de Deus e a cruz de Cristo. Sabe por que Jesus pôde livrar aquela mulher dizendo: quem não tem pecado, atire a primeira pedra? Porque ele estava indo para a cruz.
Ele era o único que nunca pecou. Ele era o único inocente. Ele era o único puro que tinha o direito de oferecer-se a Deus em sacrifício por aquela mulher. Então a lei, ou o legalismo, gente, o legalismo destrói a vida espiritual. O legalismo é um câncer que come, que corrói a sua capacidade de receber o sorriso de Jesus. Porque a lei veio para te mostrar que você é pecador, mas a graça veio para te mostrar que Jesus te salvou. Então tudo é uma questão de foco. Deus anulou a palavra? Não, só me ensinou a olhar para Jesus. Deus anulou a palavra? Não, só me ensinou a viver a fé. Deus anulou a palavra? Não, só me ensinou que Jesus me substituiu, tomou o meu lugar, se tornou pecado para que eu me tornasse a justiça de Deus. Deus não negociou a palavra, Ele deu o seu Filho em sacrifício. Deus não negociou a palavra, Ele deu um substituto. Por que você pode sair livre? Porque alguém no tribunal se levantou e disse: ei, eu irei para a prisão no lugar dele. Qual é a sentença? A sentença é essa, Deuteronômio, né? Todo tipo de maldição, enfermidade, quem não cumprir tudo dessa lei, Deuteronômio, né? Eu não entendo como que os pastores vão em Deuteronômio e pregam Deuteronômio, se Jesus já sofreu sob a penalidade dos meus pecados. Pastor, isso gera em mim leviandade, gera em mim falta de responsabilidade. Impossível. Impossível, confia em mim. A graça nunca te levará de volta ao pecado. Porque você não foi criado por pecado, você foi criado para Deus. A graça não vai te levar de novo para a doença. Porque você não foi criado para ser enfermo, você foi criado para ser curado. A graça jamais vai te levar à pobreza e à miséria. Porque você foi criado para ser próspero. Prosperidade é a sua normalidade. Diga bem forte comigo: prosperidade é a minha normalidade. Mais forte: prosperidade é a minha normalidade. Então andar na lei em primeiro lugar é andar no pecado, é viver pecando. Andar na lei em segundo lugar é viver morrendo. Andar na lei em terceiro lugar, experimentar sempre que as coisas não podem acontecer para mim. Podem acontecer para o João e para Maria, mas para mim não, para mim é impossível. Quando você se volta para Deus, o legalista, quando ele se volta para Deus, ele já enxerga tudo nublado. Porque o sentimento que ele tem é de culpa. Quando ele contempla o Senhor, a lei se apresenta e ele se encolhe. O Senhor te diz: nunca mais se encolhe na minha presença. O Senhor te diz: entra com intrepidez na minha presença. O Senhor te diz: o véu rasgou de alto a baixo. Venha com o coração puro, firme, seu corpo lavado na água do batismo. Venha para a minha presença. Quando você olhar para mim e tiver aquele sentimento de indignidade, lembre que
que eu te substituí para te dar dignidade. Você é digno no meu nome. Você é digno no meu sangue. Você é digno. Essa doença tem que sair do seu corpo. Essa doença está desautorizada no seu corpo. Esse câncer está desautorizado. Essa infecção está desautorizada. Essa depressão está desautorizada. Essa cegueira espiritual está desautorizada. Essa programação mental negativa, que veio de uma infância mal construída, mal amada, por nunca se sentir aprovado e aceito, está quebrada em nome de Jesus. Eu não declaro que você vai se achegar ao trono da graça. Eu vou além do escritor de Hebreus. Eu declaro que você vai pular no colo do Pai. Porque quando a Bíblia diz assim: achegai-vos ao trono da graça, ao trono da... Chegai-vos, ali não é, não, cara. Vai lá e pega o que é seu. Esse ir lá pegar o que é seu tem a ver com ouvir o Espírito Santo. Ouvir o Espírito Santo é característica de todos que têm uma nova natureza. Independente de igreja, de placa denominacional, se alguém nasceu de novo, ele tem a consciência espiritual ativa. Ele tem consciência de vida. Ele tem consciência de conexão. Agora, o que a oração em línguas fará? A oração em línguas será um expoente. A oração em línguas será um amplificador. Um som pode ser ampliado, amplificado. Eu posso falar normal, porque eu tenho aqui condições técnicas, físicas, de falar nesse salão. Eu posso gritar. Se eu tirar o microfone, não vai ter o mesmo efeito. A oração em línguas põe o microfone. A oração em línguas aumenta a potência do radar. Tem rádios que jogam suas ondas até certa 10 quilômetros, 15 quilômetros. Aquilo é um capacitor, um gerador de energia sonora, que joga as ondas até aquele ponto. Agora, irmãos, tem rádio, a rádio transmundial, por exemplo, ela é ouvida no mundo todo. Eu esqueci o nome, é baixa frequência, mas tem um nome. Rádio, você muda o rádio para uma faixa lá, esqueci o nome. Ondas curtas, elas são ouvidas do outro lado do país. Agora você pensa, o cara está falando aqui e tem alguém lá em Manaus ouvindo ele. A oração em línguas cria uma condição de que a voz de Deus em você é inequívoca. Por que eu parei de falar de lei e graça e falei sobre a voz de Deus? Porque você anda na graça pela fé. E você anda pela fé ouvindo Deus. E você ouve Deus porque você nasceu de novo. E quando você fala em línguas, você potencializa as faculdades do seu espírito.
Quando você fala em línguas, você potencializa a sua intuição. Você potencializa a sua comunhão. Você potencializa a sua consciência. Você potencializa a sua capacidade de mover-se nos dons. Mover-se numa fé mais alta. De repente cai sobre você uma fé mais alta. E você se pega falando coisas que depois você pensa assim: como é que eu tive coragem de falar aquilo? Como é que eu tive coragem de dar aquela profecia para aquele cara? Como é que eu tive coragem de falar para ela que estava tomada de câncer, que não tinha câncer lá mais? E não tinha mesmo. Então o seu espírito, ele se expande pela operação do Espírito Santo. O seu espírito, ele se alarga, ele é potencializado. A Bíblia diz em alguns lugares: Jesus pelo Espírito conhecia-lhes o pensamento. Jesus pelo Espírito. Imagine, pelo meu Espírito eu posso ler o seu pensamento. Mas isso não está sob o meu controle. Porque se estivesse sob meu controle, chamaria-se bruxaria. E não era o meu espírito que estava sendo usado, era um demônio que estava sendo usado. Bruxaria é operar no reino do espírito por não ter um espírito através de um demônio. Mas você que nasceu de novo não precisa de um espírito, porque você já é um espírito. Você não precisa de um demônio, de um Exu, de um tranca-rua. Você não precisa de uma entidade para fazer a obra para você. Você não precisa ir para a encruzilhada. Você envia uma palavra e o reino do Espírito se dobra. Deus muda a condição de uma loja que você irá comprar por sua causa. Deus muda a condição da lei de uma cidade, porque você mora lá. Deus na verdade eu posso ficar aqui falando a noite inteira que Deus, 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 porque quando você crê, irmão, você se desresponsabiliza. Quando você crê, você relaxa. Crer é relaxar. Relaxa, relax, relax. No stress. No stress. Relax. To believe is relax. Relax. Por que você descansa? Porque o que você falar está misturado com a autoridade de Deus. E a graça que te respalda. Por quê? Porque você não tem justiça para falar isso, tudo aí, e tudo isso acontecer. Você não tem santidade suficiente para encher o cálice de Deus. Você não tem tanta bondade assim. Você não é tão inteligente. Você não é tão bom para satisfazer o que Deus precisa para fazer. Mas Jesus é. Jesus é. Então Jesus é a explicação da minha fé. Por que aconteceu? Por causa de Jesus. Por quê? Porque Ele bebeu todo o cálice da nossa salvação. Ele bebeu tanto que a Bíblia diz assim: tragada a morte.
pela vitória. Quem era a vitória? Cristo. Quem foi tragado? A morte. Quem bebeu a morte? Cristo. Por isso que Ele tem a chave. Tudo que você põe dentro de você, transforma-se em chave, para que você abra ou feche portas. Tudo que você gera dentro de você pelo Espírito, é transformado em chaves, que abrem ou fecham portas. Repita isso comigo: tudo que entra em mim, vira chave, que abre ou fecha, que fecha ou abre. Diga: tudo que eu permito que o Espírito Santo transfira para mim, funciona como códigos, como segredos, como chaves, como mistérios. Por isso eu vou recalamandorobochocatarrebalabasocoro requesutemiande blahaço da bacheque niotobandelaque eni ponto do biadrabacanto topiandashenag. E eu vou liberar as chaves. Irmãos, eu não conheço portas fechadas. Eu conheço processos. Eu conheço circunstâncias. Eu conheço a guerra. Mas eu não conheço a derrota. Vou repetir isso. Eu conheço as pessoas. Eu conheço circunstâncias. Eu conheço a dor. Eu conheço o sofrimento. Eu conheço a guerra. Ah, como eu conheço. Mas eu não conheço a derrota. Não porque eu venci. Eu não conheço a derrota porque Ele venceu. Olha para Jesus e parte para cima. Olha para Jesus e pula. Olha para Jesus e lança a rede, cara. Olha para Jesus e sai correndo. Olhe para Jesus e dá aquele abraço tão esperado. Olhe para Jesus e comece o seu ministério. Olhe para Jesus e vai ganhar almas, vai fazer discípulos. Perca consciência de si, porque é isso que a lei faz. Ganhe consciência dele, porque é isso que a graça faz. A lei me faz consciente das minhas fraquezas. A graça me faz consciente das minhas forças, das minhas faculdades, das minhas habilidades no Espírito. Eu sei exatamente quando uma brecha se abre e eu preciso entrar. E eu sou intrépido. Não precisa ser uma brecha muito grande. Uma pequena brechinha de luz e eu já pulo dentro. Outra brechinha de luz e eu pulo dentro. Mais uma brechinha de luz e eu pulo dentro. E quando eu pulo dentro, aquela é a minha realidade e não onde eu estava. Às vezes você está sentado em algum lugar, esperando alguma coisa, e alguém está conversando com você por algum motivo, e esse lugar, e essa coisa, e esse motivo, aqui agora não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas no meio daquela circunstância, abre-se uma brecha, e você se vê num restaurante, derramando vida de Deus num casal. Abriu-se uma brecha. Você viu e entrou. De repente aquele Uber estava desesperado, pensando: cara, não estou conseguindo pagar minhas contas. Deus, você vai me continuar aqui, me dá um sinal. E você pega o Uber e paga o dobro para ele. Talvez, querido, olha para mim. Você que tem consciência religiosa, está preocupado com multidões.
Deixa eu te falar uma coisa. Deus não está preocupado com multidões. Deus está preocupado com você. É que as multidões estão sempre atrás dele. Mas Deus é individual. Cada um dará conta de si a Deus. Tem 300 mil aqui para ouvir Benny Hinn. Deus não está nem aí. Ele quer saber quem vai tocar nele com fé. Para que ele pare, ele, não Benny Hinn, ele pare e diz: alguém me tocou. Não é uma campanha do Benny Hinn, é uma revolta da indústria. E eu estou lá com a placa, gritando, fazendo parte do levante, da rebeldia, sei lá do que. E de repente o Espírito Santo que habita em mim tem Cristo por mim. Então ele não precisa de um motivo para abrir uma brecha. Ele tem todo motivo. E quando uma brecha se abre, uma brecha espiritual, uma porta espiritual, um portal espiritual, uma nova condição de vida, um novo estado, uma nova dimensão, tudo é a mesma coisa. Quando uma brecha se abre, você pode estar num lugar, conversando com alguém, fazendo A, B ou C, conversando bananas. Mas aqui dentro, por causa da oração em línguas, o seu espírito está amplificado. Então é como se você, olha para mim, você já viu aqueles filmes de agentes secretos que não sabem que são agentes secretos, mas eles têm tipo um chip no cérebro, e quando chega o dia da missão deles, eles né? Eles cresceram nos Estados Unidos, estudaram, se tornaram médicos, doutores, professores, mas eles eram agentes russos infiltrados. Já assistiu um filme assim? Aí quando chega o momento, alguém liga para ele e fala um código, e aquele código desperta algo no cérebro, e ele naquele momento ele se torna um assassino. Olha para mim. Só estou te dando um exemplo do que é um espírito amplificado. Você está no seu dia a dia. Irmãos, Deus se manifesta no seu dia a dia. Quando é que você vai se libertar dos cultos da sua igreja? Quando é que você vai se libertar da sua igreja? Quando é que você vai libertar-se da palavra ungida do seu pastor, do louvor maravilhoso que a sua igreja tem? Pastor, mas eu não preciso me libertar disso. Eu não estou falando para você não ir na igreja. Claro que você tem que ir na igreja. Até porque está escrito, não deixando de congregar, como é costume de alguns. Precisamos congregar. Mas eu preciso falar forte para tirar você de uma condição. Porque você colocou Deus aqui dentro. Você colocou Deus aqui dentro, cara. E naquele lugar lá, no cemitério, está lá o defunto, todo mundo chorando. O Espírito Santo abre uma brecha. Não é para você ressuscitar o morto, não. É para você dar uma resposta que alguém está buscando há 10 anos. Ouça, se você é alguém entregue na oração em línguas, você dará respostas a pessoas que estão buscando aquilo há anos. Deus, na sua soberania, fará com que você apareça na tela do computador daquela pessoa. Deus, na sua soberania, fará com que você apareça na empresa daquela pessoa.
Deus fará com que vocês sejam colegas de quarto. E de repente, numa conversa à noite, na beliche, conversando sobre o nada, uma brecha se abre. E você pode liberar Cristo, liberar sabedoria, liberar cura. Agora, irmãos, imagine o contrário disso. Se eu insistir em viver na lei, aqui diz assim: o que fora impossível à lei, porque ela estava enferma pela carne. O que era impossível à lei, visto que ela estava enferma pela carne. A carne é o elemento pecaminoso que vibra no seu corpo contra Deus. A carne é o diabo no seu corpo, em forma do seu eu negativo. A carne é você, o contrário do seu espírito. A carne é o seu anti-espírito. Ela briga contra o espírito o tempo todo e o espírito briga contra ela. Mas quando você está edificado, hora após hora, hora após hora, hora após hora, hora após hora, você se entrega a essa linguagem sobrenatural. Você descobriu o segredo, estava tão simples, estava na língua. Gideão, observa os que vão beber água igual cachorro, com a língua. 300 se revelaram. Deus sempre revela os 300 no meio de qualquer batalha e traz a vitória. Quem são os 300? Quem se entrega à oração em línguas. Querido, eu não posso te pregar outra coisa, porque Pentecostes é o advento posterior ao Calvário. O advento posterior ao Calvário não é a sua denominação, querido. O advento pós-Calvário não é Igreja Batista, não é Presbiteriana, não é Assembleia de Deus, Universal, Igreja do Valdomiro, Ouvir e Crer, Videira, Fonte da Vida. Sabe, parece que depois que você é salvo, você encontra com o sistema de uma igreja. Não! Depois que você é salvo, você tem que mergulhar no Espírito. O advento posterior ao Calvário é o Pentecostes. E no Pentecoste o que desceu sobre eles foi uma língua de fogo. Eu não estou sendo exagerado, eu não estou sendo herético, eu não estou sendo redundante, eu não estou sendo chato ao te dizer, vai orar em línguas. E tem pessoas que estão tão metidas na lama da alma, elas estão tão atoladas na lama da lógica e do emocionalismo, e do sentimentalismo, e da vontade própria, que aí elas começam a orar em línguas e falam assim, ai, eu piorei depois que eu comecei a orar em línguas. Não é que você piorou, é que você começou a se debater para sair daí, cara. Você está jogando lama para tudo quanto é lado. Agora, se você não parar de orar em línguas, o Senhor vai desatolar esse trator. Porque você é um trator do reino dos céus. Você é um trator que rasga caminhos. Você é um trator que abre sulcos para que a palavra de Deus venha. Mas você se atolou na alma e começou a orar em línguas e tudo piorou. Não piorou não, cara. Ficou muito bom. Eu estou me sentindo soberbo, pornografia. Cara, você está só enxergando o que estava aí o tempo todo. Inclusive algumas coisas que você está enxergando iam te derrubar daqui 10 anos, mas não vão mais, porque agora você vai matar isso pelo Espírito.
Inclusive algumas coisas que você está enxergando, ia acabar com o seu casamento, ia acabar com a sua empresa, ia acabar com seus filhos, mas não vão mais. Porque você aprendeu a liberar Pentecostes. Não num emocionalismo pentecostal, assembleiano. Eu não sou contra pregadores ungidos da Assembleia de Deus e das igrejas pentecostais. Deus é amor, Igreja de Deus e todos os tipos de Assembleia de Deus que existem. Eu não sou contra. Existem pregadores ungidos. Mas você percebe que o Espírito Santo está usando mesmo é eles no meio daquela lama toda de religiosidade para salvar alguns. Paulo disse: eu me faço de grego para ganhar um grego, eu me faço de judeu para ganhar um judeu. Pastor, você está chamando a Assembleia de Deus de lama? Estou, claro. Ouvir e crer também. Qualquer tipo de sistema, qualquer tipo de placa, qualquer coisa que te faz não ser uma rede espiritual. O reino dos céus é semelhante a uma rede, não a um sistema. E rede, ela é tecida por ligações no Espírito. E ligações no Espírito acontecem por identidade de DNA. Uau! Você produz jabuticaba, eu também. Pega na minha mão. Você produz jabuticaba, eu também. Onde estiverem 2 ou 3 que produzem jabuticaba, jabuticaba ali aparecerá. Onde estiver 2 ou 3 que produzem manga, manga ali aparecerá. 2 ou 3 formam o gomo de uma rede. Nunca pense na igreja em termos de sistema, em termos de departamentos. A igreja é orgânica, ela funciona em forma de rede, tendo genealogia como princípio de cuidado. Deus estabelece pais, filhos, netos, tataranetos. Por isso, volte e meia na Bíblia toda aparece uma genealogia do nada. Fulano, filho de Ciclano, Beltrano, filho de Beltrano, filho de Ciclano, filho de Beltrano. Aí muda de assunto. Aí você anda, pá! Outra genealogia, fulano, filho de Ciclano, filho de Beltrano. Você tem vontade de pular, mas o Espírito Santo fala assim: pula não, lê tudo. Fulano, filho de Ciclano. Ah, mas eu quero pular isso aqui. O Espírito Santo: não, isso é muito importante, porque é assim que eu trabalho. Eu levanto pais, eu levanto filhos, eu levanto netos, eu levanto bisnetos, eu levanto tataranetos. Os filhos se tornam pais dos que eram netos e agora são filhos. E os netos que eram netos se tornam pais, e se tornam pais, e se tornam pais, porque ciclando que gera, até que Jesus apareça. Então, por um lado eu tenho uma rede, por outro lado eu tenho a genealogia. Rede é a maneira de Deus trabalhar, genealogia é a maneira de Deus liderar. Levanta a sua mão bem alto, fala assim forte comigo: rede é a maneira de Deus trabalhar. Ele liga pessoas com pessoas por DNA espiritual. Genealogia é o princípio de paternidade. É como Deus mentoria, é como Deus discipula, é como Deus forma. Deus não levanta chefes, Deus levanta pais.
Nós estamos num desafio fantástico de 3.000 discípulos. Uau! Que loucura, né? Maior desafio financeiro que eu já tive no meu ministério. 3.000 discípulos que vão ofertar R$100 em 30 dias. Eu preciso de pelo menos 30 discípulos por dia que dê R$100. Pastor, qual o propósito? Primeiro você, meu irmão, destravar sua vida financeira. Você precisa prosperar. Segundo, seu pai, você precisa aprender a honrar o seu pai e ter alegria com a prosperidade do seu pai. Terceiro, nós temos 1 milhão de necessidades na obra. No nosso caso, a prioridade é a nossa editora. Irmãos, falei com o pastor Teste lá em Campina Grande, ele já está olhando preço de máquina, já está olhando maquinário, e nós já estamos olhando, nós já estamos gerando, visualizando, mentalizando. Nós vamos comprar as máquinas, vamos produzir para nós, vamos produzir para o corpo de Cristo. Deus já nos deu a maior editora do Brasil. Porque ela não será sustentada pela avareza, ela será sustentada pela fé. Pessoas investirão milhões nessa editora, porque ela terá um objetivo: ensinar o cristão a não viver na carne, mas viver no Espírito. Olha o capítulo 8, estou terminando. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Grita comigo: em Cristo Jesus. Não, vocês não gritaram, é para gritar. Grita comigo: em Cristo Jesus. Firma isso no seu espírito, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou de ficar pecando e morrendo. Porque o que era impossível para a lei, Deus fez enviando o seu Filho, em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, não você. Você não está condenado, é o pecado que está condenado. Por isso que santidade brota na sua vida, reina na sua vida. Agora ele termina dizendo assim, eu falo e você repete: a fim de que o preceito da lei, preste atenção, eu vou trocar preceito pela palavra justiça, tá? Repita comigo: assim pelo que a justiça da lei se cumpra em nós, que não andamos por esforço próprio, mas andamos segundo o Espírito. Por que a palavra se cumpre quando eu ando segundo o Espírito? Porque o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Uhul! Forte esse aplauso ao Senhor! Meu Deus! Por que andar no Espírito é cumprir a palavra? Porque o Espírito é o Cristo todo inclusivo, é o Cristo total, é o Cristo totalizado. O Espírito Santo é o Cristo totalizado em mim. Por isso Paulo diz: Cristo em vós, a esperança da glória, cara. Cristo em vós, a esperança não é de você acabar na quimioterapia, você acabar na hemodiálise, você acabar na religião, você acabar tendo um salário religioso. Puxa, eu vou ficar quietinho aqui no meu esquema, nessa religião, porque eu ganho 5.000, tenho mais uma ajuda de custo para o carro, para a escola. Cara, dá um chute nisso. Deus tem milhões para te dar. De que você vê o reino dos céus, você nunca mais vai querer um salário.
O dia que você enxergar o reino dos céus e entender sua fé, você nunca mais vai correr atrás de um salário. Você vai entender o provedor. Agora olha para mim. Quando você entender o provedor, Ju, olha aqui, escuta isso, porque é muito forte. Quando você entender o provedor, você vai entender uma coisa: você é a prioridade. Vocês não entenderam o que eu falei, né? O dia que você descobrir Jeová Jirê, você vai descobrir que quem Deus queria conquistar naquele monte não era Isaac, era Abraão. Quem estava morrendo de verdade ali não era Isaac, era Abraão. Quem estava sendo reconquistado ali de novo para Deus, era Abraão. O foco estava em Isaac, mas o resultado foi Abraão. Então quando você anda no Espírito, você anda em Cristo. E no Cristo totalizado. Todo inclusivo. Tudo está nele para você. O Espírito Santo é o Cristo intensificado. Deus, levanta a sua mão assim bem alto, diga assim: Deus passou um processo. Mais forte, diga: Deus passou um processo, entrou no ventre de Maria, nasceu, amadureceu, foi ungido, venceu, morreu, ressuscitou, foi glorificado. Faz assim, e toda essa obra é intensificada, potencializada em mim pelo Espírito. Tudo que Deus fez em Jesus Cristo está em você pelo Espírito. E você desfruta pela graça, crendo no que o Senhor te diz. Posso ler só um versículo para terminar? Capítulo 8 ainda. Versículo 11. Paulo não aguenta, ele vai falando, aí ele fala assim: quer saber? Eu vou parafrasear Paulo aqui. 8:11. Quer saber? Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus Cristo dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Aleluia! Tudo que Deus faz, Ele faz por meio do Espírito que habita em mim. Numa exceção, enquanto eu sou criança, Ele vai usar dons, pastores, apóstolos, evangelistas. Mas isso vai passar na minha vida. Deus vai passar a página. Vai chegar a hora que você não vai ser meu filho mais. Você vai ser, eu vou ser pai, você vai ser pai. A gente vai ser igual. A gente vai ser amigo. No começo você era meu bebezinho, agora você é meu amigo. A gente está junto, mesmo nível. Eu falo, você me entende, você fala, eu te entendo. A gente tem o mesmo encargo, a mesma fé. Um crê no que o outro crê, um pula, o outro pula em cima. Paternidade não é para se eternalizar. Paternidade é para gerar paternidade.
Eu não tenho nenhum problema que qualquer um de vocês, daqui a alguns anos, chegue em mim e diga assim: pai, agora eu quero pastorear uma igreja, eu vou abrir uma igreja. Eu vou te perguntar, Deus falou com você? Falou, pai, mas eu quero debaixo da sua paternidade. A questão é fazer a coisa certa, do jeito certo. Dá glória a Deus, igreja. Então fala assim: a lei me leva ao pecado, à morte, a uma vida de impossíveis, mas a graça revela a minha força e revela o Espírito totalizado. Ou seja, todo o processo que Deus passou está derramado no Espírito. E o Espírito está derramado em mim. O Espírito está derramado em mim. Que Espírito? O Espírito totalizado. Eu tenho alguma necessidade, gente? O que eu tenho? Nada. E o que eu possuo? Tudo. Ah, Deus me chamou para missões, eu vou ter uma vida pobre. Eu conheço missionários prósperos que vivem no campo, comendo do bom e do melhor. Porque como missionários, eles foram para o campo com a mentalidade de ricos. E estão vivendo riqueza lá no campo missionário. Eu conheço missionários assim. Agora, se você é um missionário que vai para o campo com a cabeça de pobreza, você vai viver pobreza. Como você vive pobreza aqui. É a sua mentalidade que vai gerar a sua vida. Muda a consciência de ser. Muda de estado psicológico. Pela fé. Assume novas posições. Você vai ver as coisas conspirarem a seu favor, acontecer. Deus vai falar assim: eu fiz isso para você. Mas como? Eu fiz para você. Mas essa loja não faz isso. Não fazia, mas agora para você fez. Esse pastor nunca permitiria isso. Mas para você ele permitiu. Esse pastor nunca faria esse casamento. Mas o seu casamento ele vai fazer. Ele não vai dormir à noite até te dizer sim, eu farei o seu casamento. Cara, quando você anda no Espírito, você está dizendo o seguinte: Espírito Santo, eu me rendo para que eu não viva mais, mas Cristo vive em mim. Eu não quero viver, eu quero assistir o Senhor viver em mim. Faz assim com a mão, fecha seus olhos, dá um sorriso bem lindo. Bem lindo. Diga assim: papai está cuidando de todo mundo. Papai está cuidando de todo mundo. Graça e paz, irmãos. Amanhã vai ter os jovens aí com o pastor Hudson, vai ter adoração, 7 horas de adoração. Você que me assiste pela internet, eu tenho lançado esse manto de vida no Espírito sobre todo o Brasil. Mas eu não quero ser seu pastor, seu chefe, seu líder. Eu quero ser seu pai na fé. Eu quero gerar o que está em mim dentro de você. Eu quero transferir a unção para você. Então, se você quer essa paternidade de transferência, manda um WhatsApp para mim. Meu WhatsApp é 629-8223-1222. Você precisa se libertar da lei, da religiosidade, do sistema.
e conhecer o Espírito Santo, conhecer a voz do Espírito Santo, a comunhão com o Espírito Santo, a beleza da santidade que o sorriso de Jesus tem para você. Manda um WhatsApp para mim, vamos caminhar juntos. Amém? Graça e paz. Deus abençoe a todos. Aleluia!